Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu resolvi trazer para vocês um tema que é assim bastante polêmico, que muitas pessoas vêm reclamar, né? Eu vejo nos grupos, nas páginas, muita gente vindo reclamar a respeito disso, né? As pessoas sempre perguntam o seguinte: por que os maus geralmente se dão bem na vida e as pessoas boas, né, que são pessoas caridosas, que não fazem o mal, por que essas pessoas geralmente não se dão bem na vida, né? Muita gente vê pessoas que fazem muitas maldades, estando bem, estando tranquilas na vida, ganhando dinheiro, com emprego, né, com família, etc, etc. Claro, isso tem um motivo e é justamente isso que a gente vai explicar agora nesse vídeo. Bom, o primeiro ponto que a gente pode fazer nessa reflexão do porquê que as pessoas más se dão bem na vida é que a gente não pode saber, na verdade, a gente não pode ter certeza se realmente as pessoas que a gente considera má estão realmente bem na vida, né? Porque o ser humano estabelece determinados parâmetros de estar bem no mundo, né? De ser uma pessoa de sucesso, com determinados critérios que são critérios puramente materiais, que são critérios que estão baseados no conforto e no prazer, né? Conforto, prazer, estabilidade material, segurança, né? Isso a gente considera como sendo uma vida boa, né? Uma vida estável, uma vida que as pessoas consideram como uma vida razoavelmente feliz, né? Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, muitas pessoas que têm muitas coisas boas do ponto de vista material são pessoas profundamente infelizes, né? A gente vê, por exemplo, atores, atrizes, né, cantores, pessoas assim de muito sucesso, que são muito amadas, estão sempre no top, né, nas primeiras posições, são pessoas admiradas por todos, que têm rios e rios de dinheiro, são pessoas milionárias, né? E, no entanto, essas pessoas não são pessoas felizes. Muitas inclusive, usam drogas, né? Muitas, inclusive, tomam antidepressivos, mas isso aí não costuma aparecer, né? Porque as pessoas escondem isso. É o caso, por exemplo, da Grace Kelly, né? Quem conheceu, a Grace Kelly era uma pessoa que vivia uma vida de extremo luxo, né? De muito dinheiro, muita riqueza, e, no entanto, sempre foi uma pessoa muito infeliz, né? Marilyn Monroe também foi uma pessoa bastante infeliz durante boa parte de sua vida, muitas coisas na vida dela não deram certo. A gente pode pegar a vida de cantores, compositores, né? Artistas, milionários, bilionários, né? Que muitas vezes são pessoas que não são nem um pouco felizes. Ou seja, a gente percebe que a estabilidade material, segurança, prazer, conforto, né? Ter dinheiro, ter pessoas trabalhando para ela, ter assim, um grande patrimônio, às vezes até ter família, nada disso garante a felicidade na nossa vida, né? Nada disso garante a felicidade na vida das pessoas. Então, o que é estar bem de verdade, né? A gente tem que acabar de uma vez por todas com esse critério de estar bem materialmente é igual a estar bem interiormente, porque isso não é verdade, né? Uma pessoa pode estar bem do ponto de vista material, mas está péssima do ponto de vista interior. E aí o que adianta? O que adianta você ter a maior riqueza do mundo se essa riqueza não faz você feliz? Não faz você uma pessoa contente, satisfeita com a vida? Você vive insatisfeito, vive preocupado, vive, né, não tem paz na sua vida. O que adianta isso? Não adianta nada. Então, a gente não pode saber verdadeiramente se as pessoas que a gente acredita que são mais, né, as pessoas que a gente acredita que são mais, estão bem de verdade. A gente não pode ter certeza disso. A gente não pode ter certeza se elas realmente estão bem. Esse bem é o bem do ponto de vista material, e não é esse o critério que a gente deve usar, porque nem sempre que uma pessoa está bem materialmente, ela está bem interiormente. E, óbvio, estar bem interiormente é o que conta de verdade para você ser uma pessoa feliz e em paz.
Bom, o segundo ponto dessa reflexão é o seguinte: a gente separa, né, as pessoas em pessoas boas e pessoas más, né? E aí a gente se pergunta, por que que os maus se dão bem na vida? Na verdade, essa separação entre pessoas boas, entre aspas, e pessoas más, ela pode não fazer tanto sentido do ponto de vista prático, né? Porque na verdade, o que que é bom de verdade, né? O que que é uma pessoa boa de verdade? O ser humano, ele tem uma determinada crença naquilo que seja a bondade, a solidariedade, a caridade, etc. Mas muitas vezes essa bondade, ela pode guardar uma grande escuridão interior, né? Muitas vezes a gente pode não conhecer bem aquela pessoa que a gente julga boa e que não está se dando bem na vida. Então, na verdade, o que é ser bom, né? Muitas pessoas praticam a bondade, né? Sempre com uma intenção, às vezes lá no fundo, escondida, às vezes escondida até para si mesmo, de ganhar alguma coisa posteriormente, né? Ou ganhar alguma coisa no mundo por serem boazinhas, ou ganharem alguma coisa das pessoas por fazerem alguma coisa para as pessoas depois receberem uma recompensa dessas mesmas pessoas, né? Ou pela simples fama de ser o bom, né? De ser a pessoa solidária, como é muito valorizado na nossa cultura, né? Ou simplesmente as pessoas são boas porque querem um lugarzinho no céu, né? As pessoas acreditam que após a morte essa bondade toda vai voltar para elas de alguma forma e aquilo vai enriquecer a vida delas no plano espiritual. De certa forma, isso é verdade, mas quando a pessoa espera isso, a pessoa já perde todo o mérito em realizar a boa ação. Porque, como diz aquela velha máxima, nós devemos fazer o bem pelo bem, e não o bem esperando alguma coisa em troca. Porque quando a gente faz o bem esperando alguma coisa em troca, o bem que a gente está fazendo não é para o outro de verdade. A gente está fazendo o bem para nós, porque a gente está fazendo pelo outro hoje, para amanhã aquele bem retornar para nós. Então, qualquer tipo de expectativa de ganho pessoal já anula qualquer mérito espiritual que você possa ter ao fazer o bem. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas que a gente julga boas, né, boas verdadeiramente, isso na verdade não passa apenas de um julgamento. A gente não sabe se essas pessoas realmente são boas. As aparências enganam. A gente não sabe o que essas pessoas fizeram ao longo da vida. A gente não sabe o que as pessoas guardam no seu interior. E basta simplesmente a gente, em algum momento, dar poder para uma pessoa que é aparentemente boa, que essa pessoa pode mostrar de verdade quem ela é. Existe um ditado que diz assim: quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Porque com o poder é que ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. Quando uma pessoa é boa, mas ela não tem poder nenhum de fazer o mal, a gente não pode ter certeza. Claro, a gente não pode dizer o oposto, mas a gente não pode dizer que ela é uma pessoa boa só porque ela não está fazendo mal. Pode ser simplesmente uma falta de oportunidade. Eu sei que isso que eu estou falando agora é uma coisa um pouco dura, pode parecer assim algo meio áspero para as pessoas que estão ouvindo, mas é a mais pura verdade. A gente precisa olhar para esse lado. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode, da mesma forma, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: da mesma forma que a gente não pode julgar uma pessoa como má, perversa, né? Que a gente não pode emitir qualquer tipo de julgamento porque a gente não conhece o que existe no interior de cada um, a gente também, por outro lado, não pode julgar uma pessoa como sendo boa, como sendo caridosa, só porque as aparências mostram isso. Pode não ser verdade. Os nossos olhos podem nos enganar. As aparências podem ludibriar nossa mente e fazer a gente ver coisas onde não existe. Então, a gente só vai saber mesmo se uma pessoa é boa quando ela tiver passado por todas as provações, né? E tiver resistido ao arrasto do mal, tiver resistido ao poder e aquilo que o poder nos proporciona, né? De fazer com relação a outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de definir, rotular ou julgar uma pessoa como sendo boa, porque muitas vezes mesmo, as aparências enganam. O terceiro ponto dessa nossa reflexão, e talvez o mais importante ponto de todos que a gente vai abordar aqui, diz respeito ao fato de que uma pessoa verdadeiramente boa, pura, né, que tem intenção pura, tem um coração bom, né, essa pessoa ela já está apta, ela já se encontra apta a enfrentar determinadas provas durante a sua vida, que sejam provas mais difíceis, que sejam provações mais duras, né? Que sejam as provas que demonstrem realmente que ela tem um potencial de superar essas provas. Porque o que adianta a gente dar uma prova muito difícil para um espírito
se esse espírito não tem capacidade ainda de ultrapassar aquela prova, de ser bem-sucedido naquela aprovação, né? Isso seria um total desperdício. O universo não trabalha com nenhum tipo de desperdício. Tudo que o universo faz, tudo que a sabedoria do universo faz, é útil, de alguma forma, para os seres que vivem no universo. Então, a gente pode dizer que as pessoas que estão mais adiantadas no caminho espiritual, pessoas que são puras, boas, de coração, realmente puras, de coração, humildes, né? Pessoas humildes, que têm uma visão inocente em relação à vida, tal como as crianças, tal como Jesus se referiu às crianças, que é delas o reino dos céus, e todos nós devemos imitar as crianças nesse aspecto, em sua pureza, né? Essas pessoas, elas já estão aptas a seguir um determinado caminho com provas mais duras. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que são realmente boas, elas já estão aptas a seguir uma vida mais difícil, uma vida mais atribulada, uma vida que exija mais delas, uma vida de grandes privações, né? Uma vida em que ela tem a oportunidade de fazer aquela provação muito mais difícil, passar por aquela adversidade bem mais exigente e ser bem-sucedida. Ao passo que o espírito inferior, o espírito considerado mal, né, por muitas pessoas, ele pode ainda não estar apto a essas provas mais difíceis. Ele pode não estar apto a sofrer grandes perdas, porque senão ele iria sucumbir a essa prova. Ele pode não estar apto a sofrer grandes tribulações em sua vida, porque senão ele também iria falhar facilmente nessa prova e entrar para o caminho, se aprofundar no caminho do mal, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, comparando com a escola, um aluno que está na 8ª série vai receber uma prova. Um aluno que está na 1ª série vai receber uma outra prova totalmente diferente. A prova do aluno da 8ª série, obviamente, não pode ser a mesma do aluno da 1ª série. O aluno da 1ª série tem que receber uma prova que seja relacionada, que seja concernente ao seu grau de adiantamento, ao grau de escolaridade dele, aquilo que ele já aprendeu, aquilo que tem a ver com o nível, né, de escolaridade que ele se encontra. Você não pode dar uma prova de 8ª série para um aluno de 1ª série, porque obviamente o aluno de 1ª série não ia ser bem sucedido nessa prova. A mesma coisa acontece com os espíritos. O espírito que já está num grau mais adiantado, ele pode passar pelas provas mais difíceis. O espírito menos adiantado, ele não pode ainda ser submetido a provas mais difíceis, porque ele iria certamente sucumbir a essas provas, ele não iria passar de ano, vamos dizer assim. Ele iria se aprofundar no mal, e isso seria contraproducente para ele, né? Porque ele não tem aquela visão do plano divino, ele não tem aquela percepção, né, das coisas, não tem aquela clareza mental, aquela clareza de consciência, como tem já o espírito mais puro, mais adiantado, que pode viver uma grande tribulação e passar por ela com fé em Deus. O espírito menos elevado, ele já iria dizer que é uma grande injustiça, que ele está, né, que ele não deveria estar passando por aquilo, e já iria xingar Deus, já iria achar que está tudo errado e iria, obviamente, se enveredar pelo caminho do mal. Então, a gente não pode dar o mesmo tipo de prova para todos os espíritos. Cada espírito tem que passar por uma prova que está relacionada ao seu grau de adiantamento, né? Ao nível de pureza que ele já atingiu, porque senão as provas obviamente não seriam úteis para os espíritos, se mais atrapalhassem os espíritos do que os ajudassem a evoluir. É necessário que os espíritos menos adiantados eles vão sendo incluídos nas provas mais difíceis de uma forma gradual, aos poucos, e não de forma abrupta, né? Eles precisam ir se adiantando em espírito para só depois eles serem inseridos, né, dentro das provações mais difíceis, que com certeza eles vão passar também. Eles vão viver essas provas mais difíceis, como as pessoas boas também já estão vivendo essas provas mais difíceis, mas eles ainda não teriam capacidade espiritual de cruzar essas provas, não sem um grande risco. Claro que uma pessoa má pode se modificar depois de passar por uma grande tribulação, mas isso seria um grande risco para o plano espiritual, porque esse espírito poderia não passar nessa prova e poderia se revoltar mais ainda e entrar muito mais facilmente para o caminho do mal. Outro ponto também muito importante na nossa reflexão é o seguinte: a gente precisa entender
do ponto de vista espiritual, do espiritismo, do espiritualismo, né? Até das religiões orientais, o planeta Terra, o nosso mundo, ele é um mundo ainda muito inferior, né? Os espíritos dizem que a gente está no jardim de infância. A gente não está nem na primeira série, nem na segunda série, nem na oitava série, né? Nem na faculdade. Não, a gente está muito longe ainda. A gente está ainda no jardim de infância. A gente está dando ainda os primeiros passos rumo ao caminho da imortalidade. Então o planeta Terra é um mundo ainda muito inferior. E sendo um mundo ainda muito inferior, ele pertence, vamos dizer assim, aos espíritos trevosos, aos espíritos que são de um grau muito ainda animalizado, muito grosseiro, muito ignorante. A gente vê aqui na Terra, de uma forma geral, é só olhar o noticiário, né? É só olhar o que acontece no mundo, tanta pobreza, tantas guerras, né? Tantas doenças, tanto sofrimento que existe nesse mundo. E eu fico até me perguntando como que pode uma pessoa pura, boa, né? Querer viver bem nesse mundo, né? Querer se dar bem aqui, querer viver no conforto, na segurança, querer ter uma vida boa, entre aspas, nesse mundo. Gente, não existe vida boa nesse mundo. Esse mundo aqui é um mundo muito inferiorizado. O budismo diz isso claramente. Buda dizia, de forma nua e crua, que esse mundo aqui é um mundo essencialmente de sofrimento. Existe, inclusive, uma metáfora de Buda que ele diz que o mundo é como uma casa que está em chamas. É uma casa que está pegando fogo. E que as pessoas que estão lá dentro não estão se dando conta de que a casa está pegando fogo e que em algum momento elas vão ser incendiadas pelo fogo. E que é necessário sair da casa, ou seja, é necessário se libertar desse mundo e não se prender mais a ele. Ninguém pode pensar em construir castelos aqui nesse mundo. A gente está aqui só de passagem, né? A gente está aqui vivendo um curto espaço de tempo, mas tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro, tudo aqui muda. Uma coisa que a gente sabe hoje, amanhã a gente já não sabe mais. Então esse mundo aqui é um mundo extremamente inferiorizado em relação a outros mundos, que são esses sim mundos superiores. Então as almas boas, puras, né, que já estão trilhando um caminho espiritual há mais tempo, que já estão mais adiantadas, essas almas elas têm que buscar a sua libertação desse mundo e não se prenderem ainda mais numa falsa segurança, num falso prazer, num falso conforto, numa falsa estabilidade nesse mundo, porque tudo isso é ilusão. Esse mundo que a gente vive aqui é um mundo essencialmente ilusório. É um mundo que as coisas não são como parecem ser. Então por que a gente quer viver num mundo assim, né? Por que as pessoas boas querem viver bem num mundo assim? Aqui não é um mundo de paragem. Aqui não é um mundo para você estabelecer sua morada. Aqui é um mundo de passagem. É um mundo simplesmente para você passar e depois ir embora. Então, o que acontece é que as pessoas, os espíritos bons, eles ficam nesse mundo para viver determinadas provações mais fortes mesmo, né? Eles vêm aqui para serem provados de forma assim mais dura, justamente para que essa prova mais dura possa libertar eles desse mundo e não aprisionar eles mais e mais aos liames desse mundo material. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Jesus também disse: eu não sou desse mundo, vocês são desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Ou seja, uma pessoa, né, um espírito feliz, mais elevado, como Jesus, por exemplo, passou por uma grande provação nesse mundo, né, justamente para passar uma mensagem para todos nós. E ele, Jesus, não era desse mundo, e nem fazia questão de ficar aqui. Tanto que ele se libertou de forma rápida e simples desse mundo. Ele aceitou a provação que a ele foi dada, né? Então, a gente tem que usar esse exemplo de Jesus para entender que nós também não somos desse mundo, se a gente não quiser ser. Então, a gente não precisa viver nesse mundo de trevas, de caos, de sofrimento como a gente vive. A gente pode ter alguns momentos de prazer, mas vocês podem ter certeza que os momentos de desprazer e de sofrimento vão ser muito, muito maiores do que os pequenos momentos de prazer que você tem e que não compensa. No final das contas, se a gente fizer a matemática cósmica da permanência nesse mundo, não vale a pena continuar aqui. A gente está deixando de viver nos mundos mais elevados, deixando de se libertar aqui desse mundo, justamente para viver num mundo onde não tem praticamente nada a oferecer a gente, né? Esse mundo aqui, praticamente, a gente vive como um mendigo, como um pedinte espiritual. E a gente pode ir para
o lugar melhor, que Jesus chamou de reino de Deus, onde a gente vai viver junto com Deus, onde a gente vai viver na eternidade. E essa sim, a gente vai ter paz e felicidade jamais sonhadas por nós que estamos aqui presos ainda nesse mundo de trevas. Existem algumas metáforas no espiritualismo para caracterizar a natureza desse mundo, né, que a gente vive. Os espíritos chamam de um mundo penitenciário, né? Mundo penitenciário, onde os espíritos ficam presos aqui. Eles não podem sair daqui. O mundo é como se fosse uma penitenciária. E por a gente estar acostumado com a penitenciária e não lembrar como é o mundo fora da penitenciária, a gente acredita que a gente pode ser livre aqui. Mas a gente não pode ser livre, né? Esse mundo aqui é um mundo de prisão, um planeta prisão, né? E a gente precisa, na verdade, sair da prisão e não viver bem na prisão. Eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros, mas a gente pode usar essa metáfora, né, para explicar a natureza do nosso mundo e o motivo pelo qual os bons não podem se dar bem nesse mundo, porque ainda é um mundo muito inferiorizado. É um mundo que não pertence aos espíritos de luz, aos espíritos puros, tanto que você vê que existem pouquíssimos espíritos puros que vêm aqui. E quando eles vêm ao mundo, eles não são pessoas bem-sucedidas, eles não são ricos, eles são pessoas que vivem de forma mais humilde possível. Vê, por exemplo, um Chico Xavier, um Padre Pio de Petricina, né? Os santos católicos, os iogues, hindus, né? Os monges budistas, todos eles praticam a abnegação das coisas do mundo, né? Então, esses espíritos já mais adiantados, eles rejeitam essas benesses mundanas, porque eles sabem que qualquer coisa boa nesse mundo depois traz uma coisa ruim, necessariamente na medida que a gente se apega a essa coisa boa e não quer largar ela de jeito nenhum. E aí, quando essa coisa boa vai embora, o resultado é o sofrimento, né? Uma outra metáfora, né, que a gente pode caracterizar a natureza desse mundo é, por exemplo, um lixão. Imagina que a gente vive num mundo que é um lixão, né? E as pessoas que são boas, né, verdadeiramente, e que reclamam do fato das pessoas ruins se darem bem na vida, na verdade, estão querendo ser as pessoas que se dão bem no lixão, né? Que é a chefe do lixão, a pessoa que vive bem no lixão, ou como na metáfora anterior, a pessoa que se dá bem na penitenciária. A gente não pode querer ser a pessoa, o chefe do lixão, né? A pessoa rica no lixão. Não faz sentido isso. A gente tem que ser rico interiormente. A riqueza, a maior riqueza que existe é a riqueza interior. Pode parecer que eu estou falando um chavão aqui, né? Que eu estou defendendo que as pessoas devem aceitar a pobreza, mas não é isso. É que, na verdade, essa riqueza que a gente busca aqui nesse mundo, esse bem-estar material, ele não nos satisfaz. Você pode viver 1000 anos sendo rico, você vai sempre querer alguma coisa a mais. Vai sempre estar querendo mais, mais, mais. E esse querer mais vem justamente do fato de que existe um vazio dentro de você. Essa que é a verdade, que a gente não quer encarar. Existe um vazio dentro de nós. E esse vazio vem do fato da gente ter perdido a nossa estadia, a nossa permanência nesse mundo, que é um mundo mais elevado. E a gente veio aqui para esse mundo inferior e a gente quer ser o chefe do mundo inferior. Que a gente quer ser o chefe do lixão. Não faz sentido a gente querer ser o chefe do lixão. A gente tem que se libertar do lixão, sair dele, sair da casa em chamas, como eu falei, se libertar da penitenciária, sair da caverna, como disse Platão, né, e viver no mundo real, no mundo das ideias. Todos os sábios da antiguidade disseram isso. E a gente fica insistindo em viver nesse mundo. E viver bem nesse mundo, querendo ser o chefe e o rico do lixão. Isso não faz sentido, gente. Vamos tomar consciência da verdadeira natureza desse mundo e vamos fazer aquilo que todas as religiões pregam desde o princípio dos tempos. A libertação dos espíritos desse mundo para a gente poder passar para os mundos seguintes, que são mundos muito mais felizes do que esse aqui. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dessas reflexões, por favor, dá um like aqui embaixo no nosso vídeo, tá? Para o nosso vídeo entrar em destaque. Se inscrevam também no nosso canal, tá? Para vocês poderem receber sempre os nossos vídeos. Ativa o sininho das notificações para você não perder mais os nossos vídeos, tá? Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz.